Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, uma boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu fico feliz e agradeço a Deus, louvo a Deus, pelos irmãos me permitir falar um pouco da palavra do Senhor, juntamente com os irmãos, né? Compartilhar o que Deus tem falado no meu coração, juntamente com os irmãos. E o que o Senhor tem falado ao meu coração, irmãos, nesses dias, é a respeito do posicionamento, né, diante das dificuldades e diante dos inimigos que se colocam contra no meio do deserto, né? A palavra deserto, que é utilizada muitas vezes nesse período em que o casal está separado, em que a pessoa está buscando a restauração do casamento, está longe da família, longe da esposa, longe do esposo, né? Ali lutando, batalhando para que seja restaurado o casamento, para que Deus os leve, né, a promessa, né, que é a restauração do casamento. Tem muito a ver com a caminhada do povo no deserto, né? Um período ali em que as decisões do coração do povo, diante do que Deus fazia e do que Deus falava, contava muito o que acontecia no meio do povo. Contava muito com as respostas de Deus diretamente ao povo. Muitas vezes nós estamos no deserto e clamamos ao Senhor por uma resposta, né, mas nós não nos posicionamos diante da palavra de Deus, diante do que Deus tem feito, diante do que Deus tem falado, né? E muitas vezes essa resposta ela não volta para nós como nós esperávamos, né? E a nossa fé ela acaba por diminuir, porque muitas vezes nós não temos fé o suficiente, né? Não temos buscado na palavra de Deus fé o suficiente para poder vencer os obstáculos que vão aparecer ali no meio do deserto. Irmãos, o deserto é lugar de luta, é lugar de confronto, né? É lugar de intimidade com Deus, é lugar de batalha, né? Em áreas em que já tínhamos enfrentado antes, né? Mesmo no casamento, um período antes da separação, né? Deus nos confronta algumas áreas, e como eu tenho falado, os irmãos têm que guardar isso no coração. O propósito de Deus é tratar áreas que não foram tratadas antes ali da separação, né, e que ocasionaram essa separação. Essa separação ela aconteceu por algum motivo, né? Às vezes o irmão pode falar assim, um dia para outro minha esposa estava diferente. Mas queridos, com toda a certeza, né, um período antes, né, o Senhor avisou, o Senhor muitas vezes trouxe ao coração dos irmãos, como trouxe ao meu coração, o coração da minha esposa, antes de separarmos, né, na época, e nós deixamos passar, nós vamos empurrando com a barriga algumas situações do nosso casamento, da nossa vida, e quando vem a situação do divórcio, é só ali como eu posso dizer assim, o derramar ali da água que já vinha enchido o copo, como se você estivesse enchendo o copo a conta-gotas ali, né? Imagina um copo de água, né? Já tem uma quantidade de água ali que todos nós estamos em tratamento, em processo de cura, né? Mesmo quando nós nos casamos, e Deus vai trabalhando na medida que nós deixamos, né? Só que quando nós não permitimos esse tratar de Deus, esse conta-gotas ele vai enchendo a água desse copo, né? Até que ele transborda. Então ele não transborda de uma hora para outra, é um conta-gotas, né? E aí é esse o propósito de Deus no deserto, tratar o teu coração, para que quando você tenha o casamento restaurado, a tua vida com tua esposa, com teu esposo restaurados, né, você não volte da mesma maneira que você estava, porque senão não vai adiantar de nada. A situação ela vai ser talvez até pior, né, porque aí tem muitas feridas abertas, muitas dores, né, o período que estiveram separados ali, né, já vem com toda aquela carga de pecado de quem estava fora, né, e que às vezes quem está esperando, quem está orando, não tem o suporte suficiente para perdoar. Então N situações, irmãos, que se Deus não tratar a tua vida antes, Ele não vai permitir que você tenha um relacionamento restaurado. Guarda isso no teu coração. Então o que acontece?
irmãos. Ali eu quero trazer aos irmãos referência ali a respeito de números. Deixa eu pegar aqui na palavra. Números no capítulo... Deixa eu só localizar aqui. Números no capítulo 13, né? Está escrito ali no versículo 27 em diante. Então vou fazer uma introdução. Né? O que aconteceu ali? Moisés enviou, né, um líder ali de cada tribo, um representante de cada tribo, né? Depois de um período de tempo pequeno em que o povo estava no deserto. Isso foi antes dos 40 anos, eu vou explicar. O povo saiu saiu de Israel, perdão, o povo saiu do Egito, né? O povo de Israel saiu do Egito, né? E com aproximadamente 3 a 4 meses era para eles entrar na Terra Prometida. Era para eles entrar a possuir a Terra Prometida. E quando deu-se esse período, que eles já estavam no deserto ali, um período curto, né? Deus enviou, orientou a Moisés que enviasse um homem de cada tribo, um representante de cada tribo, né, para vigiar a terra prometida por 40 dias. E trouxessem de lá um fruto, né, comentassem como era a terra, falassem como era ali a terra que o Senhor tinha prometido para eles, se realmente manava leite e mel. E eles foram. E dentre eles foi Josué e Caleb. Então foi Josué e Caleb mais 10. Foram 12 ao todo, um representante de cada tribo. E chegaram os 40 dias findados, vieram de lá, trouxeram, a palavra de Deus diz que um cacho de uva, né, preso entre uma vara, né, que esse cacho de uva ele era tão grande que precisava de 2 homens para carregar, de tão grande que era esse grande cacho de uva. Né? Então chegaram e provaram que realmente, né, a terra manava leite e mel, realmente mana leite e mel. Né? Trouxeram essa prova física. E lá no versículo 27 do capítulo 13 de Números diz o seguinte: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então, versículo 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos, e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31, porém, os homens que com eles subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, queridos, ali, Josué e Caleb tinham um coração diferente. Eles criam, né, viram a terra e eles criam que o Deus que fez tantas coisas na vida do povo até ali era poderoso para poder colocá-los dentro da terra. Na verdade, eles entendiam a lógica da palavra de Deus, da vontade de Deus na vida deles, até aqueles dias. Porque não eram pelas forças deles. Não importava se o povo era forte, se o povo era mais poderoso que eles, não. Porque a luta não era deles, a luta era de Deus. E Deus era poderoso para colocá-los dentro da terra prometida. Josué e Caleb tinham essa convicção. Já os demais viram que a terra era boa realmente, mas porque contavam com sua própria força, eles tiveram a certeza de que o povo iria destruí-los, que eles iam tentar entrar na terra e eles seriam consumidos, porque contavam com sua própria força. Né? Então, irmãos, é mais ou menos nessa hora que eu quero falar com os irmãos a respeito de como Deus age no deserto. Deus, ele não vai agir, não vai trabalhar usando a própria força de vocês, os argumentos, né, o que vocês vão falar ou deixar de falar ali para a pessoa que está longe de casa. Né? Não é pela tua força, porque pela tua força, queridos, muitas vezes o inimigo é mais forte. Né? Eu quero trazer aí a exemplo dos irmãos, a minha vida e a vida da minha esposa. Né? Quando a minha esposa estava orando por mim, ela já estava orando um período de tempo, né?
e eu tinha feito uma outra rede social, porque eu não queria que ela visse as minhas fotos, eu queria tomar minha vida conforme eu quisesse, né? Eu não queria dar satisfações a ela, que ela viesse a comentar ou falar alguma coisa. E uma noite, né, eu tirei uma foto, uma noite, isso era sábado antes da Páscoa, você imagina isso. A Páscoa, minha esposa estava sem mim dentro de casa, só com os meus filhos, né? Eu tinha separado dela. E no sábado eu tirei uma foto minha e da outra mulher que eu estava com ela. É uma suposta namorada na época. E pessoas que conhecem minha esposa pegaram essa foto, deram um print e mandaram para minha esposa. Aí tava lá, relacionamento, Luciano inicia relacionamento com fulana de tal. E a foto minha e dela. Você imagina a cabeça da minha esposa, queridos. Véspera de Páscoa, com meus filhos dentro de casa, vendo uma foto daquelas. Se ela, queridos, tomasse pela sua própria força a situação que estava acontecendo, ela com certeza teria desistido. Porque muitas pessoas que souberam dessa foto falaram para ela, Adriana, larga de mão. Não compensa, não vale a pena. Ele já está perdido, ele já está com outra, ele já está vivendo outra vida, ele já vai constituir outra família. Toque o barco para frente, tenta ser feliz, não adianta você lutar. Você está entendendo? Se ela tomasse por força, como os 10 espias que viram a terra prometida e creram na sua própria força, ela tinha desistido como eles desistiram. Mas foi diferente, queridos. Ela creu conforme Josué e Caleb creram. Porque ela sabia que a ação não seria dela, mas a ação seria de Deus. Deus ia agir, como Deus agiu. Um tempo depois, um período depois, um mês, se não me engano, um tempo depois, eu não me recordo agora, eu terminei definitivamente com essa mulher. Na verdade, nunca deu efetivamente certo, graças a Deus, porque Deus já estava agindo. Eu terminei totalmente o relacionamento com essa mulher e um tempo depois eu voltei para minha casa. Eu voltei para minha família. Imagine se minha esposa tivesse desistido. Ia acontecer como o povo do deserto. Agora nós vamos ler lá no capítulo 14, para os irmãos terem uma noção melhor do que acontece. Capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, disse Caleb. E falaram a toda a congregação, aos filhos de Israel, dizendo, né? Caleb falou aos filhos de Israel: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Queridos, o amparo não está sobre o teu esposo, a tua esposa que está com outro ou com outra. O teu amparo está contigo. O Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso está contigo, está com você. Quem vai vencer a batalha, quem tem poder para vencer a batalha, está contigo. Está com você que está orando, está com você que tem se posicionado, está com você que tem crido no Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse foi o posicionamento do coração de Caleb e Josué. Aí mais para frente no capítulo 14, versículo 11, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que já fiz no meio dele. Então os 10 espias que não creram no Senhor, o povo ali, quando eles falaram ao povo, o povo se levantou que queriam apedrejar Josué e Caleb. Queriam constituir outro líder, diz a palavra do Senhor, se vocês lerem o capítulo 13 e o capítulo 14 inteiro, vocês vão ver a história inteira. O povo se levantou contra Moisés, queriam apedrejar Moisés, Arão ali, Josué e Caleb, constituir outro líder e voltar para o Egito. Vocês entenderam? Voltar às velhas práticas, porque o Egito significa velhas práticas, é referência ao pecado, ao mundo. Queriam voltar para o mundo, queridos. Muitos querem deixar Deus e voltar para o mundo, porque não creem nas promessas do Senhor. Não creem no que o Senhor falou. Não confiam no Senhor. Então, queridos, o que aconteceu ali para frente? O Senhor Deus, ele se irou com esse povo. Esse é o pensamento de Deus quando as pessoas não creem na palavra dele. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo?
Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Quantos sinais o Senhor já fez na tua vida, queridos? Quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas manifestações de poder. Mais abaixo, queridos, no capítulo 14, no versículo 19, diz assim: perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até aqui. Aí Moisés foi pedir a Deus, para Deus perdoar o povo, Deus ter misericórdia do povo. Porque Deus queria consumir o povo, queridos. Se vocês lerem lá o capítulo 14, Deus falou: chega, eu não vou mais caminhar com esse povo, porque esse povo já viu tanta coisa e não crê nas minhas palavras. Aí disse ao Senhor, no versículo 20, conforme a tua palavra lhe perdoarei, conforme o que Moisés pediu. Mas não verá a terra de que seus pais jurei, lá no versículo 23, não verão a terra de que aos seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as suas murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim, disse o Senhor. Versículo 29. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todo aquele, queridos, que confia no Senhor, que crê na sua palavra, que não coloca força no seu braço, que não importa o tamanho do inimigo que se levante lá na frente, não importa a situação que apareça lá na frente, que crê, confia que é Deus que vai fazer a obra, não é a força do nosso braço. Como o povo ali falou, os 10 espias ali, os que não creram, né, os incrédulos, mas é um povo forte, é um povo guerreiro já de anos, formados em guerra. Como que nós vamos entrar? Porque eles criam na força do próprio braço, queridos. O que Caleb falou? Se Deus está conosco, se afastou deles, acabou o tempo deles, agora Deus está a nosso favor. Queridos, Deus está a teu favor. Não está lá com a mulher estranha, não está lá com o homem que hoje a tua esposa se uniu a ele. Não está contigo. Porque a palavra do Senhor respalda o casamento que você tinha, o casamento que você tinha com ela, o casamento que ela tinha com você. Deus vai trabalhar a teu favor, desde que você creia. Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que vocês vão parar para refletir mais ainda. Num determinado período, queridos, eu conheci uma pessoa no tempo que eu estava fora da presença de Deus e minha esposa estava no deserto. E essa mulher me olhou e falou assim, ela viu uma postagem da minha esposa, porque ela foi curiosa, entrou lá entrou lá na rede social da minha esposa, eu já não entrava mais, e ela falou assim, a tua esposa tem buscado em oração por você, você sabia? Eu falei, não sabia não. Ela falou assim, então guarda uma coisa no teu coração. Se essa mulher realmente está orando pela tua vida, você vai voltar com ela. Eu falei, não vou, não quero mais não. Ela falou, você vai porque eu já vi essa história, ela falou assim. Eu já vi essa história. E quando uma mulher busca na presença de Deus pelo marido, o marido volta pelo amor ou pela dor. Queridos, uma mulher que não estava na presença de Deus, veio ser usada por Deus naquele momento para falar a minha vida. E ela foi firme no que ela falou. Ela não estava na presença de Deus, ela vivia uma vida errada. E ela veio lá na rede social da minha esposa e falou para mim, se ela está orando realmente por você, você vai voltar. Então, queridos, quando Deus quer agir, Deus age. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Não é pela força do meu braço, pela força do teu braço. Amém? Creia no que o Senhor tem prometido para você. Creia no que você tem orado, tem buscado. E Deus vai fazer na tua vida, Deus vai colocar você lá dentro da terra prometida, lá onde Ele prometeu. Independente se quem vai se levantar contra você é grande, é mais forte, ou a situação é pior do que você imagina, Deus pode te livrar. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus,
Em nome de Jesus, Pai, fortalece a cada um, Pai, nesse momento, que essa palavra, Senhor, possa entrar como bálsamo no coração, acalmando, Senhor, trazendo fé, trazendo segurança, meu Deus. Em nome de Jesus, que os olhos espirituais sejam abertos, que o fortalecimento espiritual venha sobre a vida desses, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Não é à toa que eles estão ouvindo essa palavra, Senhor. O Senhor preparou esse momento. E que em nome de Jesus essa palavra entre, Pai, no coração e produza frutos, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço. Em nome de Jesus.